passando aqui para compartilhar algumas ideias, algumas publicações minhas e outras indicações dentro da proposta da disciplina do professor que está ministrando a disciplina do módulo 2 da formação específica do curso de doutorado, avaliação da aprendizagem no contexto da educação presencial e à distância, fundamentado no uso das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Já tenho algumas publicações que já vêm publicando, pesquisando sobre, na parte do uso das tecnologias, voltada essencialmente para a matemática, mas também para as outras áreas de conhecimentos. E aí, só aqui dando umas dicas, umas contribuições dentro da proposta, enfatizada pelo professor na disciplina, para o quarto encontro, né, da disciplina, módulo 1, destacando aqui, o professor Francis, né, as tecnologias da informação e comunicação e educação ativa e neuroeducação. E aí, no módulo 2, a gamificação e educação, ou seja, os jogos digitais, essencialmente, né? Inclusive, publiquei um artigo e iria defender em Martins, mas peguei uma virose muito forte, não deu para mim chegar lá, mas foi publicado o artigo e a equipe entenderam. Eu sou grato por isso. Então vamos aqui para compartilhar alguns materiais que nós temos aqui, publicações nossas também, com os colegas, que eu achei pertinente, estou compartilhando. Eu vou começar com a primeira proposta que o professor Francis ele destacou, a questão do módulo 1, as tecnologias da informação e comunicação, e educação ativa e neurociência. Para essa proposta, eu indicaria um livro espetacular, né? Neurociência e Educação, como o cérebro aprende, né? De Ramon Cosenza, né? Olha só, esse livro aqui é espetacular, sobre a questão da neurociência e educação, que é um tema muito, muito falado no contexto atual. Outra proposta que eu vou elencar aqui, sobre a questão do uso das tecnologias, e principalmente das tecnologias ativas, né? Essa proposta aqui, ó, desse material, de Gessimar Martins, né? Metodologias ativas, um caminho de novas possibilidades. Muito, muito interessante esse material, certo? Você pode adquirir pela editora EGM, né? Editora, uma proposta interessante. É só dica de livros. Outro material, Guia Prata Introdução às Metodologias Ativas de Aprendizagem, da editora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Organizado pela Bruno Moretti e Lucchesi, né? Muito interessante esse livro aqui, ó. Muito interessante. Metodologias ativas. E uma proposta muito interessante que eu quero compartilhar, do José Moran, né? Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Espetacular esse livro. Você precisa ter esse livro na sua biblioteca, né? Da editora Papyrus. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro é quem vai desenvolver sua tese, que é um bom referencial no uso das tecnologias ativas, no uso das tecnologias digitais, nos objetos digitais, objetos de aprendizagem. Tome um livro espetacular. José Moran, Marcos Maceto, né? E Marilda Aparecida Bern, né? Muito bom esse livro. E um livro muito espetacular também, todos são, né? Da Vane Moreira Kensky, né? Da editora Papiro também, Tecnologias de Ensino Presencial e à Distância, né? Isso aqui é uma cópia que eu tirei, mas tem várias publicações dela, muito bom. Ela trata muito sobre essa questão do uso das tecnologias digitais. E aqui um colega, professor, doutor, né? Lá do, acho que Belém, ele, né? Aulas de matemática com auxílio de tecnologias, o professor Benedito Fialho Machado, né? É muito bom esse livro aqui, é um livretozinho, mas acho que é da Universidade Federal do Amazonas, de Belém, mais ou menos isso. Muito interessante esse material, envolvendo o uso das tecnologias digitais, né? E da gamificação, que é a proposta do professor. Estou compartilhando algumas publicações, algumas indicações de livros que acho interessante o doutorando realmente ele pesquisar. Outro livro interessante é Helenice Larosa, né? Multimídia digital na escola, certo?
livro interessante, muito interessante também. Uma boa pedida. E aqui quem se envereda pela minha área, educação matemática, muito interessante. Educação matemática, epistemologia, didática e tecnologia. Esse livro é extraordinário. Isso é da editora Livraria de Física, editorial. Um livro muito robusto. E esse livro aqui é interessante você ter essa visão, né? As competências para o ensino do século XXI. Esse livro aqui você precisa ter na sua biblioteca. Só uma pedida aqui. Todos eles envolvem o uso de recursos tecnológicos, metodologias ativas, né? Gamificação essencialmente, né? Ricardo Fragelli, né? Método de 300. Espetacular esse livro da editora, né? Penso. Vamos mais aqui. A Jonathan Bergman, né? Aprendizagem invertida, né? Que está dentro do contexto da metodologias ativa, também, editora Penso. Esse trabalho aqui, quem gosta da parte do uso das tecnologias e do IA, né? Eu não gosto muito dessa área porque eu acho que isso vai dar um problema mais na frente, mas uma indicação interessante para quem gosta de ler, né? Também, o Rui Fava, Trabalho, Educação e Inteligência Artificial, Era do Indivíduo Versátil, Penso, editora. Né? Tem toda a coleção. Na parte outra também, esse livro aqui é espetacular, Adriana Hitch, né? Tecnologia na Formação da Prática Docente, né? Livraria da Física, espetacular esse material. E esse também é extraordinário, né? Mais uma vez, Lília Baciche e José Moran, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Esse aqui é um clássico, né? Um clássico mesmo. Outro material interessante, né? Foi uma participação no EDIP, né? Do século XXI, Berlândia, em 2022. Didática, Práticas Pedagógicas e Tecnologia da Educação, Andréa Maturano, né? Muito interessante, são 3 volumes, extraordinário. Outra dica que eu destaco também, da editora Eixos, né? Práticas Pedagógicas e o uso dessa tecnologia na escola, né? Muito interessante esse material aqui, certo? Outro material que você pode também lançar mão na sua biblioteca, de Fábio Câmara, Tecnologias que Educam, certo? Esse material aqui, ó. Tem muito recurso aqui. E esse material também aqui, de Fausto Camargo, A Sala de Aula Invertida, Estratégia Pedagógica, extraordinário esse livro. Eu usei muito esse livro aqui, ó, certo? Esse livro aqui foi um seminário que eu participei, estavam os 2 autores, Cássio Nóbrega e Luiz Cláudio, na parte de matemática, certo? Na Universidade Federal do Semiárido, né? Aprendendo matemática com a utilização do GeoGebra. GeoGebra é um software poderoso, né? Esse livro aqui também é Estratégias Didáticas para Aulas Criativas, muito interessante, Simão de Miranda. Vamos aqui. Pesquisa em rede colaborativa, aprendizagem docente, isso aqui, referencial extraordinário. Pesquisa em rede colaborativa, processo de formação de ensino matemática, né? Extraordinário esse livro. E das minhas publicações, né? Possibilidades didáticas motivadoras para o ensino de matemática, as tecnologias e a história da matemática, potencializando o aprendizado. Professor Soares, a minha pessoa, né? Outro livro da minha publicação, né? Saberes Tecnológicos e Práticas Pedagógicas, juntamente com outros colegas dando a sua participação. Ou seja, e tem mais 2 no forno da minha publicação, estou aguardando chegar. Então, existem outras publicações que você pode desenvolver e utilizar dentro do uso das tecnologias educacionais, do uso dos jogos, da gamificação, né? Todos esses exemplos que eu destaquei aqui, dá vários exemplos, várias instruções sobre a gamificação e o uso das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, para a sua prática, professor. Então, eu achei interessante, com base na proposta do professor,
o uso das tecnologias ela não vai solucionar, na verdade, todas essas publicações, todas essas pesquisas, elas são relevantes demais, são extremamente importantes, mas elas não vão solucionar o problema da educação do Brasil. O fato é, o uso das tecnologias, da gamificação, né, que eu uso bastante em sala de aula, certo? Eu aposto nisso e dá certo, mas isso não vai trazer a solução para a educação de uma forma geral. Esse problemaço que nós temos em mãos, mas nós vamos dando contribuições dentro, utilizando essas ferramentas, né? A gamificação é uma ferramenta poderosa. Então, o uso das tecnologias educacionais, tecnologias digitais, é um meio, é uma ferramenta, não um fim, né? Nos auxilia dentro do processo de ensino-aprendizagem do aluno, é uma ferramenta e o professor precisa se capacitar, porque nós estamos dentro de um contexto, né, proporcionando, desenvolvendo as capacidades digitais no aluno. Isso está bem enfático, bem firme na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, também nos parâmetros curriculares, tanto de matemática e das outras áreas de conhecimento, eu acredito que sim. Mas aqui, destacando esses referenciais bibliográficos que eu citei, para que o professor, a professora deste grupo de doutorado possa se estimular, ser instigado cada vez mais a se aprofundar nessa área de conhecimento tão importante que é o uso de forma pedagógica das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, lançando mão, né, das metodologias ativas, da gamificação, que é uma forma de metodologia ativa, e demais outras ferramentas importantes para a sua prática, professor, professora. Então, era isso que eu queria trazer e compartilhar com os colegas, e até outro momento aqui.